Olá, uma ótima tarde para você, boa quinta-feira, muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Eu sou Daniel Nunes e a partir de agora atualizo para você de casa as principais informações do dia. Prefeitura de Cachoeira do Sul lança concurso para 51 cargos. Número de vagas ainda não está definido. O concurso também pretende suprir áreas com falta de servidores e substituir contratos emergenciais e temporários. Nós temos capacidade, sim, de realizar esse concurso para esse número de cargos e efetivá-los ao longo do ano. Telespectador relata que acompanhantes não estão recebendo jantar no Hospital de Caridade e Beneficência. Ele afirma que passou dias acompanhando a esposa e a filha recém-nascida sem ter direito à refeição, situação que também teria ocorrido com outros acompanhantes. Se tem o direito, para onde foi a janta, tá? Essa é a pergunta daí. Se tem a janta, para onde ela foi? Eu não recebi. Chope-olho é a prática de excelência reconhecida pelo estado do Rio Grande do Sul. O projeto de agentes comunitários do bairro Noêmia integra o programa Saúde na Escola como referência de boas práticas de educação em saúde. A educação transforma e toda a dedicação, todo o trabalho, toda a informação que é divulgada dentro de uma escola vai ser multiplicado. A direção do campus da UFSM em Cachoeira do Sul foi reconduzida e o novo mandato já começa com foco em obras, investimentos e pesquisa em novos cursos. Thelma Tomás entrevista o professor Anderson Dalmolin, diretor da universidade. E você de casa pode dar o seu recado por aqui também, pode contar o que acontece onde você está, comente as reportagens que estão no ar e assim, fazendo essa grande troca de informações, o telejornal NT Sul vai ao ar. Como é que você faz para participar? Tá com o seu telefone na mão aí, com o seu tablet, está na frente do computador? Então manda mensagem para a gente no WhatsApp, 51997697129. Pode mandar um áudio, uma foto, um vídeo e a gente põe na telinha. Estamos no ar também em lives, em facebook.com/TV Cachoeira. Você pode escrever para a gente aí na página do Facebook ou em nosso canal do YouTube. É só você escrever no chat do ao vivo no canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. A Prefeitura de Cachoeira do Sul oficializou ontem a intenção de realizar concurso público para o quadro geral do município. O processo ainda está na fase inicial e com algumas indefinições, como o impacto financeiro dessas novas contratações nos cofres do município e o número de vagas do concurso. A ordem de serviço publicada no Diário Oficial traz somente uma panorâmica sobre o perfil do concurso. A Ordem de Serviço 001/2026, publicada no Diário Oficial do Município, que determina a realização de concurso público para o quadro geral da Prefeitura, traz justificativas como a falta de servidores em áreas diversas, o elevado número de contratos emergenciais e temporários em vigor, necessidade de reposição do quadro de pessoal e preenchimento de novos cargos, como o controlador interno, agente da Defesa Civil e atendente de farmácia. Dos 51 cargos anunciados na ordem de serviço, 2 exigem ensino fundamental, 1 exige ensino médio e 38 formação superior. A régua salarial vai de R$ 1.577,82 até R$ 18.292,18. A gente conversa a partir de agora com o prefeito Leandro Balardim para saber mais detalhes, prefeito, a partir de agora. O anúncio foi feito, mas muitas coisas ainda estão por ser definidas em função deste concurso. Não foi um pouquinho precipitado, não? Não, boa tarde a todos, né? O ano de 2025 foi de levantamento técnico, de organização, de planejamento, de ver as principais necessidades de cargos que estão faltando na prefeitura, sejam de fiscais, sejam de engenheiros, biólogos, enfim, nos mais variados setores da administração pública. Feito esse levantamento, nós detectamos 51 áreas que é imprescindível e urgente a realização desse concurso. Então, foi feita a ordem de serviço, publicada no Diário Oficial, onde em 3 meses nós vamos licitar ou firmar um convênio com o Instituto ou Fundação para a realização do concurso público.
e aí ela vai ter que fazer o edital e publicado o edital, determinada a data para a realização desse concurso público. A gente espera que, mais tardar no início do próximo semestre, a gente já tenha disponibilidade de concursados aprovados para poderem ser chamados até o final do ano de 2026. Prefeito, existe intenção de tentar optar pelo caminho de dispensa de licitação? É uma das possibilidades e é muito mais rápido e ágil e é urgente para o município esse concurso. Então, mais rápido possível a gente possa fazer com que esse convênio seja firmado. Existe fundações que realizam para o Estado por dispensa. Existe um modelo de licitação também. Tanto, ambos os dois a gente está avaliando, mas o fato mais urgente é que a gente tem convicção da necessidade desse material humano para poder atender a comunidade. A gente mencionou, inclusive, que existem ainda muitas coisas a serem definidas e uma das coisas a serem esclarecidas para o Executivo é a questão de impacto financeiro dessas novas vagas na folha de pagamento, no orçamento da Prefeitura. Isso vai ser feito ainda? O desafio do ano 2025 foi apresentar reformas, medidas firmes, rígidas, que desonerassem um pouco o município para ele poder ter fôlego para poder fazer o concurso público. Ainda não passou o projeto principal da reforma previdenciária do município, que este é mais urgente de todos. Nós contratamos a DPM para poder fazer o estudo e o projeto e continua ele sendo debatido ao longo de 2026. Mas nós temos capacidade sim de realizar esse concurso para esse número de cargos e efetivá-los ao longo do ano. E quando tu diz da pressa, é porque é pré-requisito a ordem de serviço e publicizar no Diário Oficial esse comando. Então, uma vez startado, gera muita desinformação. O fato é que esses cargos serão realizados concurso esse ano, se Deus quiser. A definição do número de vagas especificamente só depois do estudo desse impacto financeiro? Exatamente, precisa ser feito um cálculo, ser feito um estudo técnico. Todos esses cargos serão uma vaga mais cadastro reserva. Não vai ser assim, 10 cargos para tal vaga, tal cargo, mais 5 vagas para tal cargo. Vai ser uma vaga mais cadastro reserva. E o município tem a prerrogativa de chamar conforme a necessidade durante o vigor do concurso. Se for 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, que é uma praxe. Contratação imediata, portanto. É a nossa necessidade. A gente trabalha com isso e isso é possível e isso é legal. O que está sendo anunciado inicialmente são os mesmos salários pagos aos atuais detentores dessas vagas, né? E existem muitos, principalmente na área da saúde, reclamação, digamos assim, muitos cargos que não existem candidatos ou poucos candidatos quando a prefeitura chama, em função dos baixos salários. Isso é uma realidade. A Prefeitura espera realmente que isso não seja um impeditivo para candidatos se habilitarem a essas vagas? Sempre foi impeditivo, né? É um dificultador poder pagar mais, mas a capacidade do município é esta. Hoje, no momento, para poder pagar mais, eu preciso arrecadar mais e gastar menos. E essa é uma situação que não fecha a matemática. Então, a gente insiste, persiste. Se porventura algum desses cargos a gente não conseguir profissionais habilitados, concursados, para efetivar, a gente segue no modelo que é contratos emergenciais, que é a terceirização, enfim, que acontece na gestão pública, mas é pré-requisito para te poder fazer uma contratação, tu ter tentado fazer o concurso. Então, é uma necessidade urgente. Eu queria só ressaltar, assim, esse concurso não é para o magistério, não é para a educação especificamente, porque tem um concurso em vigor para o magistério, para a educação, que a gente ainda está chamando esses profissionais, que é um concurso de 2022. E para o município, desde o ano de 2015, que não existia concurso. Então, há uma defasagem de pessoal natural que a gente precisa repor urgente. No caso de dispensa de licitação, prefeito, a prefeitura já tem uma reserva financeira para a contratação, para o pagamento dessa empresa? Sim, com certeza. Até para a receita oriunda das inscrições, ela serve para arcar com esse procedimento. O que acontece efetivamente na prática a partir de agora, prefeito? Agora é firmar o convênio, o contrato, né, com a empresa para realizar o concurso, ou por dispensa, inexigibilidade, ou por licitação. Eu calculo que em 3 meses a gente coloca o edital na rua. Essa é a nossa meta. Ainda no primeiro semestre, possivelmente final do primeiro semestre, o concurso vai ser encaminhado. Positivo. Bom, a gente vai continuar acompanhando, trazendo todos os detalhes para você que nos acompanha, porque é um número considerável de cargos, são 51, e o número de vagas, né, para cada uma dessas áreas, para cada um desses cargos, a gente ainda não tem, porque depende desse estudo, né, do estudo de impacto financeiro, enfim, mas a gente vai continuar acompanhando para trazer tudo isso para você que nos acompanha.
Gente, um projeto de educação em saúde de Cachoeira do Sul, que ensina práticas de combate à proliferação e surtos de piolho nas escolas, foi reconhecido como de excelência pelo estado do Rio Grande do Sul. O Chopiolho, criado e desenvolvido por agentes comunitários de saúde da ESF do bairro Noêmia, foi selecionado para integrar o e-book do programa Saúde na Escola e vai servir de referência para outros municípios como prática educativa. Na cabeça, tirar o piolho. Lá em 2024, a gente mostrou aqui no NTSU um projeto desenvolvido por um trio de agentes comunitários de saúde com foco em trazer informação e combater o estigma sobre um problema de saúde pública, o piolho. O projeto, que ganhou o nome de Chopiolho, foi desenvolvido pelos colegas Flávio Rodrigues, Alex Dias da Silveira e Dilma Schumacher. Esse projeto foi reconhecido pelo Estado do Rio Grande do Sul como uma prática de excelência dentro do programa Saúde na Escola, que agora passa a fazer parte de um e-book da saúde estadual como referência a ser replicado em várias cidades do Estado do Rio Grande do Sul. A ideia, que hoje foi então reconhecida pelo Estado, surgiu a partir de uma demanda apresentada dentro de uma escola de educação infantil. E a gente queria fazer algo que não fosse apenas uma palestra em si, mas que fosse algo lúdico, algo didático, que as crianças aprendessem, levassem para casa, compartilhassem com o pai, com a mãe, com a família. Aí eu pensei, vamos criar um mascote, mas como fazer um piolho grande? Vamos criar uns anéis, porque a ideia de todos os projetos que a gente desenvolve aqui é empoderar a criança para que ela seja transformadora da sua vida, da sua saúde, para que ela se transforme, ela se cuide, ela cuide de quem ela gosta, porque criança aprende ouvindo, vendo, pelo exemplo. A gente tem uma música didática, tem os mascotes, tem os desenhos. De alguma forma ela vai aprender, vai assimilar, vai compartilhar em casa, e a nossa ideia é essa, que ela seja multiplicadora de todo o conhecimento para que ela não venha a adoecer. Para entender como tudo isso aconteceu, a gente vai mostrar a criação de todo esse projeto. A produção começa aqui, dentro de um cantinho, na unidade de saúde onde esse trio trabalha. É ali que os profissionais criam e armazenam os materiais que mais tarde são levados para as atividades nas escolas. Ao longo destes 2 anos, o impacto alcançou 3.500 alunos dentro do Chopiolho, que é direcionado a estudantes da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental. A gente até achou que, num primeiro momento, que o piolho fosse assustar as crianças, pelo contrário. As crianças fazem questão de tirar foto, abraçar o mascote, e o nosso intuito principal é esse. É um feedback bem legal, porque a gente chega na casa para fazer a visita domiciliar, falar com o pai, a mãe, e a criança traz essas informações e pede, que nem eu sempre digo nas escolas, que com grandes poderes vem sempre grandes responsabilidades. Uma criança bem informada vai ser uma criança que propaga conhecimento, é menos desinformação, é menos um atendimento na ponta do SUS. A verdade é que quando se fala em piolho, todo mundo meio que já começa a coçar a cabeça. É um assunto bastante estigmatizado e por muito tempo foi associado a questões sociais e de falta de cuidado. E a forma mais efetiva de combater essa cultura é mesmo a informação. E atentos a isso, esses profissionais focaram em trazer informação para os pequenos. A infestação por piolhos não pode ser negligenciada, porque é uma doença que pode ocasionar vários problemas, como alergias no couro cabeludo, escoriações, a criança fica com coceira muitas vezes, tem alterações no sono, distúrbios para dormir, e ainda pode ter o bullying na escola, né? Então, os pais não podem deixar de acompanhar, de revisar sempre e de dar ouvidos quando eles chegam em casa falando que tiveram o projeto, que aprenderam, né, e que gostariam que revisasse as suas cabecinhas, enfim, né, é bem importante. E desde a criação, o programa avançou também em outras ações, facilitando a vida dos pais e dos alunos. A gente criou uma parceria com a farmácia do município para diminuir esse tempo de espera, para sermos mais resolutivos. Além da gente levar todo esse trabalho didático, lúdico dentro da escola, a gente acaba entregando na escola a permetrina,
que seria para evitar com que o pai e a mãe falte um dia de trabalho para ir até o posto, pegar a medicação. Aí na escola já é disponibilizado, aí leva para casa, aplica de uma forma bem legal. O programa Saúde na Escola ele tem 14 temáticas. Entre essas temáticas tem a das doenças negligenciadas. E a pediculose é uma delas, né? Então, a partir da demanda vinda do próprio bairro, os nossos agentes do bairro Noêmia, eles procuraram fazer um diagnóstico, uma pesquisa diagnóstica assim, do que estava acontecendo, o que mais estava acontecendo de problemas aqui no bairro. E entre esses problemas de saúde, apareceu a pediculose. Então, foi feito um trabalho, primeiramente, com a equipe diretiva da escola, começou na escola do bairro mesmo, e, a partir daí, a equipe diretiva acolheu muito bem o projeto e foi feito também um trabalho muito especial com os estudantes do Ensino Fundamental 1, depois uma avaliação do que esse projeto rendeu e ele fez de modificação nas famílias, e, a partir daí, fizeram uma reunião também com os pais na escola, para que os pais também se conscientizassem das necessidades de tomar os cuidados devidos com os seus filhos em casa, e a gente notou, né, foi observado assim, uma grande diferença. Aí o projeto se ampliou muito, as outras escolas começaram a solicitar também, e daí virou um grande projeto, né, desenvolvido em quase todas as escolas do nosso município e até da área rural também. Depois que a efetividade foi comprovada nos territórios, o Chopiolho passou a ser uma ferramenta de conscientização, combate e educação em saúde pública, que passou também a ser utilizada em sala de aula. E mais do que um modelo que agora passa a ser replicado em municípios de todo o território gaúcho, é um reconhecimento ao trabalho dos profissionais cachoeirenses que entendem a promoção da saúde como uma estratégia que faz a diferença no dia a dia das comunidades desde a infância. Eu fiquei bem lisonjeado, porque é fruto de muito trabalho, muita dedicação. Eu estou inserido dentro de uma equipe maravilhosa, os meus colegas Alex e Dilma, que embarcam em todas as minhas aventuras, e tenho muito a agradecer à equipe que eu estou inserido. A educação transforma, e toda a dedicação, todo o trabalho, toda a informação que é divulgada dentro de uma escola vai ser multiplicado, e é menos, como eu já havia falado, uma criança bem informada, ela compartilha conhecimentos e é menos desinformação que nós temos. Muito bom, parabéns aos agentes pelo projeto Chopiolho. É o tipo de história que a gente gosta de contar, né? Boas histórias, boas iniciativas que começam na nossa sociedade, nas nossas comunidades, projetos que às vezes não são tão valorizados ou não têm a visibilidade que precisariam, né? Tem muita gente que está trabalhando, que está buscando o melhor da sua atuação para servir quem está à nossa volta. Então, parabéns aí aos agentes. Gente, o Senado aprovou ontem o projeto de lei que amplia a licença paternidade de 5 para 20 dias. O tema é debatido no Congresso Nacional há 19 anos e o projeto precisa agora da aprovação do presidente da República. O objetivo é equiparar a proteção à paternidade às garantias que já existem para a maternidade. O texto também permite dividir o período da licença, que deve começar a valer de forma gradual, ou seja, 10 dias nos 2 primeiros anos de vigência da lei, 15 dias no 3º ano e 20 dias a partir do 4º ano. O projeto também cria o salário paternidade como benefício previdenciário. Entre os argumentos para aprovação está a possibilidade de maior participação dos pais nos cuidados com os filhos recém-nascidos ou adotados. E agora a gente quer ver o seu recado, a sua participação aqui na telinha da TV Novo Tempo. Tá na telinha já aqui o número do nosso WhatsApp para você mandar o seu recado, para você se expressar, contar o que acontece onde você está ou então opinar sobre as reportagens que a gente vai levando ao ar. 51997697129. Antes da gente ir para a tela ver os recados do WhatsApp, meu abraço aqui para os amigos que estão com a gente no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tá por aqui a Tatiane Maciel, obrigado Tatiane, a Daiane também interagindo, muito obrigado a vocês pelos recados. Na telinha,
a participação da Elisandra Rocha, agentes de endemias atuando no bairro Soares, onde foi registrado o primeiro caso de dengue. Obrigado, Elisandra, pela participação. Um abraço para vocês, bom trabalho. Vocês fazem um trabalho que é incrível na nossa sociedade, né? E o apoio da comunidade faz toda a diferença também. Tudo de bom para vocês aí, obrigado pela participação. Quem mais? Temos mais recados. Ivo Ehler está participando e fazendo aqui um apelo para a comunidade. Perdi minha carteira ontem por volta das 18h30 na frente da minha residência no bairro Dreves ou no CTG Os Galdérios. Nela tinha vários documentos, cartões, carteira do plano de saúde e uma quantia em dinheiro. Então, se alguém encontrar aí a carteira do seu Ivo Ehler, manda mensagem para a gente no número do WhatsApp, a gente vai destacar mais uma vez, pedir para a produção colocar na tela aí, nosso 51997697129, que a gente repassa aqui a informação para o Ivo. E ficamos na torcida, viu, seu Ivo? Para que os documentos aí sejam descobertos, né, e sejam entregues ao Senhor, tá bom? Ficamos na torcida. Daqui a pouquinho, mais recados da audiência, você de casa pode seguir participando. E a seguir, telespectador relata que acompanhantes não estão recebendo jantar no Hospital de Caridade e Beneficência. Ele afirma que passou dias acompanhando a esposa e a filha recém-nascida sem ter direito à refeição, situação que também teria ocorrido com outros acompanhantes. Se tem o direito, para onde foi a janta, tá? Essa é a pergunta daí. Se tem a janta, para onde ela foi? Eu não recebi. A direção do campus da UFSM em Cachoeira do Sul foi reconduzida e o novo mandato já começa com foco em obras, investimentos e pesquisa e novos cursos. Thelma Tomás entrevista o professor Anderson Dalmolin, diretor da universidade. Continue com a Novo Tempo, nós voltamos já já. Já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Um ótimo dia para você, boa quinta-feira. Vamos falar agora um pouquinho sobre as condições meteorológicas desta quinta-feira, começando com imagens do centro da cidade de Cachoeira do Sul, nesse momento sem nuvens. Tivemos hoje o amanhecer com um pouco mais de nuvens que nos dias anteriores, mas nesse momento tudo limpinho. Céu azul no centro da cidade de Cachoeira do Sul, temperatura em elevação e a gente quer saber, tem previsão de chuva? O tempo segue seco e firme? A gente confere agora. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com um pouco mais de nuvens em relação a ontem e tem uma chance mínima de pancadas isoladas de chuva. É uma chance bem baixa para hoje. Temperatura mínima 22 graus e máxima 31. Sexta-feira deve manter uma condição semelhante, ainda com muitas nuvens e chance de chuva em baixos acumulados. Mínima 21 graus e máxima 30. Sábado tem um pouco mais de condição para chuva. Mínima 21 graus e máxima 26. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A quinta-feira é mais um dia quente no estado gaúcho, com picos de calor intenso, especialmente na metade oeste e noroeste. As nuvens aumentam a partir do período da tarde, com risco de pancadas de chuva e temporais isolados, que devem ficar mais ativos no oeste do estado. Nas demais regiões, o risco é menor e mais localizado. Para a sexta tem mais chance de chuva e de temporais. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 34 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 28. Na região norte, em Passo Fundo, 30. Em Santa Maria, na região central, 26. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 27 graus. A Prefeitura de Cachoeira do Sul buscou alinhar em reunião com a empresa Losango na tarde de ontem formas de garantir maior fluidez no tráfego de veículos que precisam utilizar a travessia de balsa enquanto a ponte do Fandango está interditada para obras. A Losango assumiu a fiscalização de prioridades e organização das filas no acesso à balsa Deusa do Jacuí há uma semana. A empresa é contratada pelo DENIT para obras estruturais em Cachoeira do Sul. Na reunião, a constatação da necessidade de uma segunda balsa foi reafirmada, além da conscientização da comunidade de concentrar o uso da travessia nos horários de menor fluxo e de optar por rotas alternativas em detrimento da balsa.
Por fim, ficou acordado que a empresa deverá adotar uma postura mais rigorosa no controle e liberação das prioridades previstas em decreto para acesso à balsa, exigindo comprovação documental prévia antes do embarque, além de assegurar que a capacidade de veículos prioritários não ultrapasse os 50% também previstos em decreto municipal. Mais recadinhos da audiência, a sua participação por aqui. Vamos para a telinha, recados do WhatsApp, o 51997697129. Está participando com a gente aqui o Cristiano Moraes Castro, assistindo o NT Sul com uma tela de 100 polegadas. Olha aí, tá grandão o NT Sul na tela. Obrigado, Cristiano, pela participação. Grande abraço para ti aí. Obrigado pelo prestígio. Tudo de bom para ti aí e para tua família, tá bom? Quem mais? Temos mais recados. A Josi Xavier está participando e comentando sobre o programa especial, ou pelo menos o tema especial que nós geramos ontem aqui ao vivo, falando sobre obesidade. Para quem perdeu esse programa, ou essa parte do NT Sul de ontem, ela está disponível no nosso canal do YouTube, o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. E a Josi diz o seguinte: eu conheço a Tuane, que foi uma das histórias, né, que a gente contou ontem, e a acompanhei de perto toda a luta dela contra a obesidade, vi as dificuldades, mas também a força de vontade enorme que ela sempre teve para evoluir e buscar uma vida mais saudável. A obesidade não é apenas estética, é uma questão de saúde e também emocional. Precisamos falar mais sobre conscientização, com respeito e empatia. A história dela é prova de que, com apoio e determinação, a mudança é possível. Muito bom, Josi. Obrigado pela tua mensagem. Mais uma vez, eu reitero aqui, o programa de ontem teve assim uma ampla repercussão. Para quem perdeu, esse conteúdo está disponível no nosso canal do YouTube, um conteúdo muito esclarecedor, em que a gente recebeu aqui um endocrinologista, também uma psicóloga, contamos histórias para tratar dos diferentes aspectos, né, dessa questão da obesidade. Um assunto que é muito mais complexo do que muitas pessoas imaginam. Quem mais? Mais recadinhos aqui na nossa tela. O Molisson Machado também dizendo aqui: fiz bariátrica em 2012, reduzi 45 quilos. O acompanhamento psicológico é muito importante no processo. Tu aprende a comer com qualidade. Obrigado, Molisson, pela participação. Grande abraço para ti aí. Obrigado também por compartilhar um pouquinho da história. Daqui a pouquinho mais recados da audiência. Vai fazendo o NT Sul junto com a gente. E o NT Sul abre espaço para mais uma pauta de telespectador. Ele é usuário do Sistema Único de Saúde e acompanhou a esposa no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul no nascimento da filha. E ele questiona por que, no período que ficou na casa de saúde, não recebeu o jantar e constatou a mesma situação com outros acompanhantes. Na maternidade do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, nasceu de parto cesárea a filha do Luiz Fernando. Um momento feliz que, para ele e a esposa, também ficou marcado por outra situação. Ele foi acompanhante da esposa entre terça-feira, quando a bebê nasceu, e quinta-feira, quando receberam alta. Também foi parceiro da esposa quando sexta e sábado a bebê precisou retornar e ficar no HCB. Segundo ele conta, em nenhum desses dias, eles e os acompanhantes dos outros leitos do quarto receberam jantar. Somente desjejum matinal e almoço. Ele ficou revoltado. E me indignou tirar o nosso direito. Só isso aí, só o direito. É que nem tirar o direito de ir e vir, tá? Se o governo federal te dá para ti, tu tem interesse em receber, tá? Isso aí que me deixou mais indignado, não por mim, mas pelas outras pessoas que estavam no quarto também, entendeu? Então eles não tiveram voz para falar e eu achei que deveria falar porque é um direito nosso também, entendeu? Eu fazia parte do quarto. Eu perguntei, falaram que não tinha, e aí alguns falaram uma data, eu não sei precisar a data que não tem. Aí eu chamei o Google e perguntei para o Google, né, qual era o direito, aí o Google dizia que tinha direito, de jejum, almoço e janta, tá? E na realidade o hospital não passou a janta para mim e mais as outros, acho que eram 4 pessoas que estavam baixadas no quarto ali. Aí eu perguntei quanto tempo fazia que tu estava aí, um deu uma informação que fazia 12 dias, outro mais menos dias, outros mais dias, alguma circulação saindo. Isso aí que eu tenho para falar daí, tá? A janta não foi passada e parece que menor de idade
de 18 anos, maior de 60 anos e alguma pessoa com deficiência tem direito para uma lei federal daí, tá? Então, aí eu fico falando pelo Luiz Fernando, falo por mim, tá? Será que comigo aconteceu isso aí? E vem há quanto tempo que existe esse direito e o valor entra e a janta não sai, ou se o valor não entra e a janta não sai? Então, de repente, a população de Cachoeira do Sul deveria saber isso, tá? Então, não sei se é um caso municipal, daí procurei a secretaria, fiz uma ouvidoria no SUS também, ali, para deixar claro, para nós tentar esclarecer se é direito dos munícipes de Cachoeira do Sul, mas o nosso hospital não atende só Cachoeira do Sul, atende alguns da região. Se nós temos direito, se tem o direito, para onde foi a janta, tá? Essa é a pergunta daí. Se tem a janta, para onde ela foi? Eu não recebi, tá? O que o Google disse para o Luiz Fernando faz parte do que prevê a legislação e normativas vigentes no país. Tem direito a acompanhante durante internação hospitalar pelo SUS, idosos 60+, criança ou adolescente, pessoa com deficiência e gestantes. Nesses casos, o acompanhante tem direito de receber alimentação. Quando eu procurei no sábado, pediram para mim pedir para a assistente social a janta, que aí eles dariam para nós, como se nós não tivéssemos condição. Tá? Eu falei, não era questão de não ter condição, era um direito que... uma lei que existe, tá? Até, na realidade, eu não procurei porque eu não iria ficar no hospital, mas se eu fosse ficar no hospital, eu recebi alta, tá? Mas eu pedi para a enfermeira, chefe, no caso, ali, relatei para eles falaram que iam providenciar a janta para quem tinha ficado no quarto. Aí até recebi um comentário assim que eu fiquei até surpreso, né? Cara, mas como é que ninguém nunca pediu e tu foi pedir a janta? Aí eu sou errado de pedir o que é direito nosso. Abrimos espaço para a direção do HCB se manifestar, mas a alegação foi de impossibilidade de agenda para entrevista. Para a nossa solicitação de um posicionamento sobre a situação, a resposta foi, abre aspas, em relação à nota oficial, informamos que estamos averiguando a situação para que possamos fornecer uma resposta adequada à solicitação. Inclusive, já estamos em tratativas do assunto para a resposta de ouvidoria SUS. Até sexta-feira, entraremos em contato para os devidos esclarecimentos e envio da nota oficial. Fecha aspas. Bom, espaço aberto, então, não é, aqui no NT Sul para esse esclarecimento que é importante para toda a nossa comunidade. Bom, e a gente fala agora sobre um assunto delicado, mas que é frequente na maioria das famílias. Você provavelmente conhece alguém que desempenha o papel de cuidador. Ou talvez você mesmo já tenha assumido a responsabilidade de cuidar de algum familiar. Então você sabe do que eu estou falando, né? Essa tarefa é uma tarefa complexa, por vezes uma tarefa exaustiva, já que muitas vezes acaba sobrecarregando uma única pessoa. No quadro Dia de Terapia de hoje, a psicóloga Lisiane Omerich fala sobre esse papel e a importância de olhar com carinho para quem desempenha essa difícil função. Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui no Dia de Terapia sobre o cuidador. Essa figura tão necessária na vida das pessoas, né? Principalmente no momento onde que os quadros de demência estão acontecendo em maior incidência nas famílias, né? Então, quem não tem uma pessoa com demência dentro de uma família que precisa ser cuidado? Então, aí a gente entra com a figura do cuidador. Normalmente, quem cuida dessa pessoa é alguém da própria família. E este peso de cuidador é bastante complexo, porque quando tu pega alguém da família, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um pai, né? O pai sempre foi ruim para os seus filhos, um pai que bebia, que era alcoolista, que era ruim para os filhos, aí de repente ele fica doente e um dos filhos, com toda aquela animosidade que tem em relação ao pai, precisa se dedicar a cuidar dele. Então isso gera uma mágoa muito grande dentro do cuidador, mas ele não tem saída, né? Hoje, se tu vai contratar uma casa de repouso para tu colocar o teu idoso, tudo isso é muito caro. Muitas vezes as famílias precisam tratar dos seus idosos, os seus doentes mentais dentro da sua casa. Então essa pessoa
com toda a animosidade, muitas vezes, que ela sente dentro dos conflitos de relações que a gente tem dentro das famílias, ela precisa dedicar toda a vida dela àquela pessoa. Então ela vai desenvolvendo, além do cansaço do cuidado, que cuidar de uma pessoa demente não é fácil, né? Ela está fora da realidade dela, então ela é cansativa, tu não tem muito alcance para tu tratar ela. Então tu tem que ficar fazendo todo aquele meio de campo, isso é cansativo. Se for uma pessoa que ela ama, ela vai estar fazendo um luto já antecipado de uma pessoa que está viva, porque a partir do momento que a gente tem uma mãe, por exemplo, que essa mãe saiu fora do ar, que essa mãe está demente e não sabe mais quem é a filha, quem é quem, tu acaba fazendo um luto daquela mãe que tu não tem mais, porque a tua mãe que está ali, o pensamento dela está em outro lugar, não está mais na realidade familiar, não está mais naquele convívio que se tinha. Então, ser cuidador hoje é muito complexo e muito sofrido, né? Esse luto que tu faz, estando a pessoa presente, mas não sendo aquela pessoa que ela era, também é muito dolorido, é de muito sofrimento. Então, o cuidador, ele tem toda essa bagagem introjetada dentro dele. E nós, né, enquanto família, dificilmente a gente se preocupa com o cuidador. A gente se preocupa com o que está sendo cuidado. Ah, fulano tá bem, tomou remédio, dormiu, comeu, tem que fazer revisão, tem que ir no médico, tem que ir no hospital, tem que fazer exame. E o cuidador ali, né? E o cuidador ali, com todas as demandas emocionais dele, ele está presente ali cumprindo aquela rotina que tem que ser uma rotina espartana. Porque a pessoa, quando ela precisa de um cuidador, é porque ela não está mais conseguindo gerir nada a seu respeito. Então o cuidador vem para fazer essa gerência. E a gente esquece de perguntar para o cuidador. E o cuidador, muitas vezes, ele não tem dia de folga. É de segunda a segunda, é 24 horas. E a gente pega uma família grande, dentro de uma família com vários filhos, sempre apenas um que vai cuidar. O resto, se mandam, né? Ah, porque isso, porque aquilo, porque eu não tenho lugar, porque eu não posso, porque eu trabalho. E sempre um fica e os outros, então, ficam de boa. E aquele cuidador, ele precisa de folga, ele precisa de uma atenção, ele precisa sair, ele precisa ser substituído em algum momento. Ele não é de ferro. Ele precisa muitas vezes fazer uma terapia para poder aguentar tudo o que vem daquela pessoa que necessita de cuidados, porque assim, pessoal, é muito difícil tu cuidar de uma pessoa que tem algum tipo de demência, algum tipo de transtorno mental. É difícil, é uma empreitada difícil, não é fácil. A pessoa, ela é desequilibrada, ela fica teimosa, ela pode ficar agressiva, ela não colabora, né? E tu tem que ter uma paciência hercúlea para poder aguentar essa empreitada. Então esse cuidador, ele precisa ser olhado com carinho, ele precisa ter folga, ele precisa ter momentos de lazer, ele precisa ter alguém para conversar, para desabafar, talvez porque não até uma terapia. Alguém precisa substituir ele em algum momento porque ele não é de ferro. Olhem para o cuidador. Deem ao cuidador um olhar especial e diferenciado para que esse cuidador possa em algum momento se recuperar e continuar a jornada dele. Porque senão daqui a pouco o que a gente vai ter? Um cuidador precisando de cuidados também. Um cuidador que precisa de alguém que cuide ele. Então é muito importante a figura do cuidador hoje, tu ter uma pessoa para cuidar de alguém que está demenciado ou que está acamado, doente, né? Quando tu tem que dar valor e tu tem que cuidar dessa pessoa. Até a próxima, pessoal. E tomaram posse na tarde de ontem os professores Anderson Dalmolin e Gilvane Zabô como diretor e vice, respectivamente, do campus da UFSM, em Cachoeira do Sul. Eles foram reconduzidos aos cargos após terem os nomes chancelados pela reitoria da universidade e pela comunidade escolar em processo que ainda exige a aprovação dos dois colegiados. A posse foi dada pela reitora Marta Adaime. Boa tarde, Daniel. Boa tarde para quem nos privilegia com a sua companhia aqui no NT Sul ao meio-dia. Eu estou no campus da UFSM, aqui de Cachoeira do Sul,
Ontem à tarde aconteceu a solenidade de posse da direção do campus, que assume então o comando por mais 4 anos. Do meu lado está o professor Anderson Dalmolin, diretor do campus. A gente vai conversar um pouquinho sobre os próximos 4 anos à frente da universidade aqui, que a Cachoeira já abraçou como sua, né, como a gente costuma sempre dizer. Primeiro, já lhe parabenizo, né, por mais uma vitória à frente aí do comando da universidade. E a gente quer atualizar o que mais a gente pode trazer de novidade para os estudantes e para a comunidade cachoeirense para esses próximos 4 anos de gestão, né? Já tem investimentos à vista, tem uma liberação aí para a construção de laboratórios, se consolida cada vez mais a UFSM aqui em Cachoeira do Sul. Boa tarde. É isso mesmo, boa tarde ao NTSul, boa tarde Cachoeira do Sul. Temos muitas novidades aqui no nosso campus, então estamos na prospecção de cursos novos, então a nossa comunidade está estudando para apresentar, quem sabe, né, a criação de cursos novos. Temos a questão de obras que também já foram aprovadas e temos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento. A obra está com licença ambiental já autorizada para início da obra. Temos a expectativa que ainda nesse mês essa obra se inicie e ontem tomamos posse para mais 4 anos à frente do campus, né, cheio de expectativas, cheio de vontade de trabalhar para trazer coisas novas para a nossa UFSM e aqui para Cachoeira do Sul. É um aspecto positivo ver o seu nome chancelado, né, pela comunidade escolar e principalmente pela própria universidade, dentro desse processo que ainda passa pela chancela mesmo da direção da universidade, nessa movimentação toda que ainda tem todo esse rito, né, professor, que passa pelo conselho da universidade, pela chancela dos alunos. Então é uma credibilidade a mais para que vocês se sintam respaldados no trabalho que já vem sendo feito ao longo desse período em que o senhor está aqui à frente do Campus Cachoeira. Começando pelas obras já autorizadas, então, com o licenciamento fornecido aqui pela Prefeitura de Cachoeira do Sul para os laboratórios. O que está previsto com essa obra de construção de laboratórios de pesquisa? Então, temos previsto a construção de um centro de laboratórios, né? O campus ele foi pensado como um polo tecnológico, um polo de desenvolvimento e tecnologia. Então, para isso, agora a gente vai edificar um prédio, né, de 3 andares, especificamente para isso, para laboratórios de pesquisa. Conseguimos, via PAC, 5 milhões para a construção desse prédio e estamos muito contentes que a licitação deu certo, temos empresa para iniciar a obra, temos licença ambiental, está tudo certo para que a gente tenha o início, como eu falei, ainda nesse mês dessa obra, para que a gente possa alocar de uma maneira mais adequada, né? Os laboratórios eles já existem aqui no campus, mas eles estão carecendo de um espaço um pouco mais adequado para que eles possam se desenvolver de uma maneira mais próspera. E é uma característica bem específica da universidade esse olhar para a pesquisa, né? Tem muitas patentes que saem daqui, tem todo um signo da pesquisa muito forte nesse campus aqui de Cachoeira do Sul. Com certeza, né? Como eu falei, é um polo de desenvolvimento de tecnologia, então a gente tenta apoiar ao máximo, né, a nossa comunidade no sentido de desenvolver pesquisa. A gente tem a questão da extensão, trabalhar junto com a nossa comunidade aqui de Cachoeira do Sul, da região. A gente tem projetos assim, nas mais diversas áreas, sabe? Então é muito bom isso, né? Ver o campus se desenvolvendo, ver a nossa região se desenvolvendo e agora, com a conclusão dessa obra, com certeza a gente vai poder potencializar ainda mais isso. É um atrativo importante para os alunos também, que vem aí a possibilidade do crescimento, inclusive em termos de carreira, de produção, de pesquisa, de incremento do seu próprio portfólio para futuros investimentos aí no crescimento do seu desenvolvimento profissional. Exato, perfeito, né? Então abre um leque novo de possibilidades também para os estudantes e até mesmo para trabalhar conosco aqui no futuro como técnico dentro de um laboratório desses, como engenheiro dentro de um laboratório desses, né? Então abre um novo leque de possibilidades. Não tem nenhum direcionamento de área assim para se pensar que cursos virão agora nessa próxima investida? Na realidade, assim, a gente sempre pensa assim, como um polo tecnológico, a gente quer permanecer na área da tecnologia. Mas, por enquanto, né, a gente está com um leque bastante aberto assim, de opções. Já tinha sido ventilado alguma coisa sobre algumas 2 possibilidades aí
E essas possibilidades estão mantidas ou teve alguma mudança? Não, mantemos essas duas possibilidades, com certeza. A gente trabalha numa área de software, né? Geração de software, essa questão da gamificação também, né? Que é uma área que está em franco desenvolvimento. A gente observou um curso de engenharia de robôs que foi aberto aqui no estado, que também nos atraiu, né? Porque é uma área bastante interessante, e tem um mais na área de ensino, assim, tentando prospectar essa questão das áreas da matemática, da física, da química, né? Mas não necessariamente para formar um docente, quem sabe para formar um pesquisador. Então a gente está trabalhando dentro dessas áreas. Outra informação que eu acho que vale a gente trazer aqui é o campus ter o seu próprio auditório, né? As formaturas acontecem sempre em áreas externas porque o campus aqui de Cachoeira ainda não tem o seu auditório. Já avançou esse projeto aí para ter o seu próprio auditório, para solenidades acontecerem dentro de casa? Com certeza. Então, nossa equipe aqui do curso de Arquitetura e Urbanismo está nos dando apoio. Nós estamos com um projeto arquitetônico praticamente pronto do nosso auditório, um auditório praticamente para 500 lugares, né, que é dentro do estudo que a gente fez, atenderia a nossa necessidade, e agora a gente está naquela fase de concluir projeto estrutural, para daí ir para prospecção de recursos, né? Mas a ideia é que ainda esse ano a gente consiga anunciar o início do nosso auditório. Professor, a gente falava sobre o golaço que foi, né, o lançamento do curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados, que tem uma procura ampla, que tem uma fixação dos alunos, né, uma adesão, enfim. Tem uma dificuldade, às vezes, em preencher uma vaga aqui, outra ali, nas engenharias e na arquitetura. E por que isso acontecia, né? Que existe aí uma dedicação que é um pouco maior nesses cursos, por conta, inclusive, da dificuldade de algumas cadeiras, né? E da exigência, da dedicação plena aí para poder enfrentar os cálculos e algumas dificuldades que vêm ainda da formação do ensino médio e depois da colocação no mercado de trabalho, das exigências que precisam bancar esses profissionais, né? Tem algumas chamadas extras que acontecem depois. Uma delas ainda está em aberto. Exato, nós temos uma chamada oral que está em aberto, que se encerra hoje, as inscrições se encerram hoje, né? Por quê? A gente tem as políticas afirmativas do governo federal com a questão das cotas, e esse é um processo que o estudante ele se inscreve e depois ele tem que apresentar a documentação de que realmente ele faz jus àquela cota que ele se inscreveu. Então, posterior à inscrição, tem que fazer toda uma análise da documentação, tem processos ali de prazo recursal também, então algumas dessas vagas não são preenchidas porque a pessoa se inscreveu e muitas vezes não atende aos critérios da cota. Então essas vagas retornam e elas vêm para essa questão das chamadas orais, para o preenchimento. Então a universidade sempre tenta preencher todas as vagas, né? Porque o nosso objetivo é ter o máximo de estudantes possível, possibilitar o máximo de formação aos estudantes. Então, sempre vai ter esse processo contínuo, né? Então, até hoje, estamos com o processo aberto. Por que às vezes a gente vê aí que faltam algumas vagas a serem preenchidas? A gente viu que ainda ficou faltando algumas vagas nas engenharias e nas arquiteturas, e aí o pessoal ainda comenta, nossa, é tão difícil, né? São cursos tão atrativos e tal. Como é que a senhora avalia isso? Existe realmente uma falta de interesse nesses cursos que há algum tempo eram tão procurados? Exato. Então a engenharia ela passa por um processo assim que os alunos têm um certo receio muitas vezes de ingressar num curso de engenharia. A questão dos cálculos da física, né? Então traz uma dificuldade bastante substancial. E o que a gente tem percebido assim, que esse não é um fenômeno nosso aqui de Cachoeira do Sul. É lógico que ele fica potencializado no interior. Se pegar uma capital, ele não é tão evidente, mas a gente tem acompanhado estudos do Ministério da Educação que trazem dados que mostram assim, uma diminuição na procura dos cursos de engenharia, também por questões do mercado de trabalho, muitas vezes depois, né, para o engenheiro conseguir, o arquiteto conseguir o seu acesso ao mercado de trabalho, muitas vezes também fica um pouco dificultado pela relação do país. O país também está passando por um processo de desaceleração do seu crescimento e tudo isso impacta na profissão. Então, muitas vezes a gente percebe que o jovem ele acaba ficando um pouco tímido, né, e não vem para o curso de engenharia, muitas vezes por alguns desses motivos.
mas não é uma questão que a gente leve em consideração para desistir das arquiteturas e engenharias. Nunca, nunca. É uma área extremamente ampla, abre um leque de possibilidades muito grande, não só aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, abre um leque de possibilidades muitas vezes até mesmo internacional, tem muitas multinacionais. Hoje a questão do teletrabalho também, as pessoas estão trabalhando à distância, então os engenheiros e os arquitetos, eles são muito procurados e não somente dentro da sua área. Nas áreas de economia, muitas vezes dentro de um banco, né? Porque o cálculo, a disciplina do cálculo, ela abre o raciocínio da pessoa. A pessoa começa a raciocinar de uma maneira mais ágil, mais célere, e isso ajuda nas mais diversas profissões. Perfeito. Tem previsão para lançar essa consulta pública para os próximos cursos, professor? Ainda não. A gente ainda está aguardando esse primeiro processo para a gente analisar os dados. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, então, e sucesso pelos próximos 4 anos aí à frente do campus de Cachoeira. Tá certo. A gente que agradece e estamos sempre à disposição da comunidade de Cachoeira do Sul. Um grande abraço. Obrigada, então. Daniel Nunes, a gente vai acompanhar de perto, então, o lançamento dessa consulta pública e traz todas as atualizações aqui do campus de Cachoeira do Sul da nossa UFSM. Muito obrigado, Thelma, pelas informações, e agora nós vamos ver mais recadinhos aqui dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Tá na telinha o número do WhatsApp que está sempre à sua disposição, e sempre é sempre, tá? A qualquer momento do dia, se deparar com alguma situação, mande o seu recado pra gente, a nossa produção está aqui a postos, é o número que a gente usa diariamente para interagir, para trocar informações com o nosso público, tá bem? Aqui na nossa live do canal do YouTube, tá com a gente a Aninha Silva. Ela está comentando aqui também sobre essa questão do HCB, que a gente trouxe a reportagem, não é? Com um questionamento sobre a questão do jantar. O acompanhante, quem está acompanhando um paciente ali, tem direito ao jantar? Não tem direito? Então, a HCB prometeu essa resposta até amanhã para esclarecer o assunto, e a gente vai trazer esse retorno aqui. E aí a Aninha está dizendo aqui que há 6 anos ela fez uma cesárea pelo SUS e o esposo dela não teve direito à alimentação. E ela diz aqui que ficava com dó e dividia a refeição, ela conta aqui. O Luiz Roberto também está dizendo aqui, parabéns ao rapaz que fez a denúncia, diz aqui, vamos esperar a resposta. Obrigado, Luiz, também aqui pelo teu recado. O Mizaki Alves de Souza está comentando sobre o comentário da Lisiane Omerich, que tratou dos cuidadores. E ele diz aqui, boa tarde, amigos do NT Sul. Estou assistindo vocês aqui em Fortaleza, no Ceará. Ser cuidador de idoso não é fácil. Além de pouco reconhecido, sofre muita pressão, perseguição na vida real do dia a dia. Então, nosso abraço aí a todos os cuidadores, algo que realmente não é fácil. E a reflexão da Lisiane veio justamente nesse sentido, né? Quem cuida do cuidador? Eles precisam ser cuidados também. Vamos para a nossa tela, recados aqui da audiência no nosso WhatsApp. A Isabel está participando, parabéns para o diretor Anderson Dalmolin e o vice-diretor Giovanni Zabou, da UFSM Cachoeira. Obrigado, Isabel, pela tua participação. Então, eles que foram aí reconduzidos para estarem à frente do nosso campus da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Mais recadinhos, o Paulo José Sanmartin, sobre a balsa, fui na prioridade e vi que a fila dupla é 50%. Fiquei 1 hora na fila, fui às 6 horas da manhã e passei às 7 horas. Temos que ter paciência, vai dar certo, diz aqui o Paulo. É isso aí, Paulo, pensamento positivo, né? Vamos em frente, daqui a pouco passou aí esse período de utilização da balsa e a Ponte do Fandango pronta. Claro que tem as obras ainda ali dos acessos, mas vamos com fé, daqui a pouco passou esse período aí, né? Quem mais? Temos aqui um áudio do Celso, vamos ouvir o Celso. Boa tarde, Daniel. Ouvindo essa reportagem da ponte aí, em questão do problema da balsa, que eu até já tinha colocado que ia ser um problema mesmo. Aí uma pergunta assim, ó. Por que a gente tem na cidade, aqui em Cachoeira do Sul, um exército que tem a construção de ponte? Aí fica essa pergunta, né? Para que existe? Por que tem ainda? Celso, obrigado pela tua pergunta. Quando começou toda essa questão, inclusive, de licitação da balsa, a Ponte do Fandango seria bloqueada,
A gente fez uma reportagem ouvindo os comandantes do quartel, né, aqui de Cachoeira do Sul, e a informação que a gente tem é que quando tem aquelas demonstrações de lançamento de pontes, por exemplo, aqui em Cachoeira mesmo isso já aconteceu, então pedaços, digamos assim, numa linguagem leiga, digamos, né, de diferentes pontes que estão disponíveis na unidade de Cachoeira do Sul, em outras unidades. Essas pontes, então, esses pedaços são unidos para que esse lançamento aconteça. Então, não haveria material disponível para fazer efetivamente o lançamento de uma ponte e para dar conta desse fluxo pesado de veículos durante esse período. Foi a informação que nós recebemos, então, da Guarnição Federal aqui de Cachoeira do Sul, tá bom? Obrigado, Celso, pela tua participação. Muito obrigado a você de casa que nos acompanhou, que interagiu em mais uma edição do Telejornal NT Sul. Nós ficamos por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança, e já convido a você desde já para a programação da noite de amanhã, sexta-feira, programação especial aqui na Novo Tempo. Até amanhã. Tchau!